Olá, alunos e professores, eu serei o responsável pela apresentação desse grupo. Espero que gostem do nosso assunto e nosso caro professor nos dê um 10. Para começarmos, vamos às apresentações. Somos a dupla que ficou encarregada de apresentar a vocês o padrão de objeto singleton. Então venha com a gente nessa jornada de conhecimento. O que é padrão de objetos? Você deve estar se perguntando. Design patterns, comumente relacionados na literatura de como padrões de projeto, são soluções para problemas comuns que encontramos no desenvolvimento ou manutenção de um software orientado a objetos. O primeiro grande trabalho da área de desenvolvimento de software que absorveu tal ideia coletando e desenvolvendo dezenas de padrões para software se deu em 1994. Em um livro chamado Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, escrito por Eric Gama, Richard L. Ralph Johnson e John Vlissides. Originalmente o livro discutiu 23 padrões de projetos. Os autores e o livro causaram tanto impacto que começaram a ser chamados e reconhecidos por Gang of Four, a GoF, Gang dos Quatro, e tais padrões começaram a ser intitulados de GoF Patterns, a padrões GoF. Os padrões GoF foram divididos e categorizados de acordo com a natureza do problema que eles resolvem, ou ao menos tentam, uma vez que software, como bem você sabe, é algo com vida própria. Essas categorias são divididas em 3. Padrões de criação. Tem como objetivo abstrair a instanciação de objetos. Com eles, o sistema vai solicitar um objeto de um determinado tipo e o terá prontinho, sob demanda, sem nem se preocupar com as nuances da criação. Fazendo um paralelo com o mundo real, uma empresa automobilística, quando precisa de amortecedores, ela terceiriza e então os instala em seus carros, sem se preocupar com todo envolvido na criação desse componente. Padrões estruturais. Os padrões dessa categoria se preocupam em melhor organizar a estrutura das classes e os relacionamentos entre classes e objetos. Padrões comportamentais. Os padrões dessa categoria atuam diretamente na delegação de responsabilidades, definindo como os objetos devem se comportar e se comunicar. Agora que entendemos o que é um padrão de objeto, vamos ao que interessa. O padrão que decidimos abordar é o singleton, que é da categoria criacional. Qual a funcionalidade do padrão singleton? O padrão singleton permite criar objetos únicos para os quais há apenas uma instância. O que é uma instância? Uma instância de uma classe é um novo objeto criado dessa classe, com o operador new. Instanciar uma classe é criar um novo objeto do mesmo tipo dessa classe. Uma classe somente poderá ser utilizada após ser instanciada. Para você entender melhor, um objeto é uma ocorrência específica de uma classe. Que significa instância de classe? Esta é a apresentação do diagrama de UML deste padrão. Conta deste padrão ser considerado um dos mais simples, muitos desenvolvedores consideram o padrão singleton um antipadrão. É por isso que seu uso está diminuindo no código Python. Um antipadrão é um padrão de projeto de software que pode ser comumente usado, mas é ineficiente ou contraprodutivo em prática. O termo foi cunhado em 1995 por Andrew Koenig. Inspirado pelo livro do Gang of Four Design Patterns. O termo foi largamente popularizado 3 anos depois pelo livro Anti-Patterns, que estendeu o uso do termo além do campo de desenho de software para interações pessoais em geral. A classe SaySomething simplesmente tem a finalidade de pegar uma mensagem e printá-la na tela. A pasta init serve para informar que a minha pasta src vai ter o message como representante. Na pasta Elementum podemos ver que ele dá um print do conteúdo presente no objeto message e altera a mensagem. E no elemento 2 faz a mesma coisa,
com o intuito de mostrar que a mensagem presente no objeto foi alterada. Antes tinha o nome da dupla responsável pelo trabalho e depois tem a mensagem para o professor. O padrão Singleton é extremamente simples. Para implementar esse padrão, criar um mecanismo, basta ter acesso a uma instância única, seja como instância, seja para o usuário controlar como instâncias dessa classe de forma direta. O modo tradicional de implementação desse padrão se baseia na criação de um método de classe responsável por garantir a existência de uma instância dessa classe. Toda a inteligência do exemplo fica por conta do class method instance. Esse método responsável é por checar se já existe uma instância da classe Singleton e caso não exista, ele cria essa instância e retorna para o usuário. Caso contrário, apenas retorna a instância já existente. O método instância utiliza o padrão last initialization, visto que uma instância da classe será criada somente após o primeiro acesso. Observe que exemplo foi possível validar que ao usar instância, estamos sem receber o método como retorna a mesma instância da classe Singleton. Existe também um modo simplificado. Repare que no código anterior, não foi necessário a criação do método instância, pois iremos simplificar o uso do padrão através da variável Singleton que está declarada no escopo do módulo my_module.py. Exemplos conhecidos de uso. Python. Como dito anteriormente, o Python utiliza internamente o padrão Singleton com certa frequência, não somente no mecanismo de módulos, mas também nos objetos none, true e false. Essa é a razão pela qual é considerada uma boa prática, sempre que testar se o valor de um objeto é none, usar operadores ao invés do operador igual. Tornado. Um exemplo bem próximo do formato tradicional do padrão Singleton é uma classe IO-loop do Web Framework Tornado. Essa classe possui o método instância, responsável por garantir uma instância única da classe IO-loop. E a conclusão é: o mecanismo de módulo do Python já é Singleton, então, por que se preocupar em solucionar um problema já resolvido? E não esqueçam, crianças, Python é a solução da maioria dos seus problemas. Agradecemos por chegar até aqui. Vida longa e próspera, programadores. I see someone waiting.